corrigir o erro. Pronto, agora que a reunião está sendo gravada, vamos recomeçar, né? Então, o artigo 122, o servidor ele responde civil, penal e administrativamente. E um processo é paralelo ao outro. Um não interfere no outro. O resultado final de um pode interferir no outro, né? Mas o andar do processo, o decorrer do processo, ele corre na situação do civil andar, do penal andar e do administrativo andar, né? Sem um atrapalhar o outro. O artigo 123, a responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. É aquela história. Você agiu sem querer, você pode ser punido também. Você omitiu, omitiu sem querer. Você se omitiu sem querer, que é meio difícil você se omitir, né, sem você ter ciência do que você está fazendo, né? Ou porque quis, você vai ser penalizado também. Você pode ser penalizado, né? Pode ser penalizado porque tudo depende de processo, gente. Tudo depende de haver uma denúncia e essa denúncia ser apurada e ser instaurado o processo administrativo e poder gerar uma punição pela omissão ou pela ação, né? É omissão, comissão, né? Comissivo é ação mesmo, propriamente dita, né? É um ato que foi pensado, foi premeditado, agiu de forma a, a ocasionar um prejuízo ao erário público, a ir de encontro às proibições do servidor público, né? As proibições que a gente viu anteriormente, né? Aí, parágrafo 1º, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução de débito pela via judicial. Gente, o artigo 46, vocês estão lembrados, não sei se vocês estão lembrados, mas só para relembrar, é aquele artigo que diz que a devolução ao erário de dano causado é na razão de 1/10 do salário. É dividido é o salário dividido por 10, né, para ser ressarcido mensalmente. Se o servidor não tiver um outro bem que possa ser executado por via judicial, se ele tiver um terreno, se ele tiver dinheiro na poupança, se ele não tiver isso, e for ter que ser devolvido através de salário, aí vai ser a 10ª parte do salário mensalmente até liquidar sanar o problema, né? Devolver o prejuízo que deu, sendo que esse prejuízo é corrigido, né? Isso é corrigido e aí vai ser em suaves prestações, mas a perder de vista o pagamento dependendo do dano ao erário, né? O artigo 46 fala disso, que a devolução será 1/10 do salário do servidor até sanar o prejuízo, até resolver o prejuízo. O parágrafo 2º, tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, né? É aquela situação que o dano não é só ao erário. A terceiro também, você responde, também vai arcar com o prejuízo também de terceiros. O parágrafo 3º, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. É que a gente viu, teve uma questão anterior que falava que não passava por os herdeiros, mas passa. Passa. O falecimento do servidor não sana, não fecha o problema, né? Não soluciona o problema. Vai ser transmitido para os herdeiros. Se teve herança, essa herança vai ser executada para sanar aquele prejuízo. Ou seja, dependendo do problema, pode ocasionar da herança ser toda usada para sanar a situação que o
transparente e deixou, né? Então, quando você vê essa questão da indenização, ela ser um décimo, o artigo 46 é um décimo, ou seja, uma parte, o salário dividido por 10 vai ser a parte que vai ser deduzido mensalmente. Isso quando não se tem outros bens para você, para via judicial e ser sanado o problema, o prejuízo, né? Tratando de danos causados a terceiro, também o servidor vai assumir danos a terceiros, e com relação ao falecimento do servidor, não cessa o processo. O processo continua e os sucessores vão usar a herança que receberam do falecido para sanar o, o débito em si com o erário público, né? Então, a responsabilidade, ela abrange de toda forma até os herdeiros, no caso, né? No artigo 124, a responsabilidade penal abrange os crimes de contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, né, gente? A sua improbidade, o seu erro, a sua ausência no cumprimento dos seus deveres, nas suas atribuições, o exercício irregular das suas atribuições, é, ele pode ser civil, administrativo e penal. A penal é, você infringiu alguma tipificação penal. Vamos lá, o artigo da improbidade administrativa. Questão, agora, o número do artigo do Código Penal não lembro. Mas tem lá, a questão da improbidade administrativa, você infringiu. A questão da corrupção, crime de corrupção, você infringiu. A questão de você, associação com outros servidores, você acaba incorrendo no crime de formação de quadrilha, né? E todas isso vai ser levado em consideração. No processo, você é, vai ser julgado penalmente nos crimes que abrangerem o seu ato, né? Seja ato omissivo ou comissivo, né? Seja por ação ou seja por omissão, você vai responder. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se independentes de si. Uma pode ser paralela à outra, o que eu falei. Não há. Primeiro vai ser a civil, depois vai ser a administrativa, depois vai ser a. Não. As três podem funcionar paralela uma à outra. Então, você vai ter problema, dor de cabeça, caso sofra um processo administrativo, vai. Então, quando assumirem o cargo público de vocês, zelem por ele e façam as obrigações de vocês da melhor forma possível para não responder a nenhum problema desse tipo. E o artigo 127 diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Olha, isso é importante, viu, gente? Tem muita questão que cai esse destaque aqui no artigo 127. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Inclusive, tem uma questão que a resposta era essa, né, gente? Agora há pouco a gente respondeu uma questão e a resposta era essa, exatamente. Está previsto em lei, no regime jurídico. Se o processo criminal, penal, concluiu que você foi inocentado e que você não participou do fato, todo o resto, o civil e o administrativo, ele é dispensado. Você foi liberado porque a conclusão do processo da investigação penal foi que você não participou daquilo, que a autoria não foi sua. Então, você está livre de tudo o resto. Uma questãozinha para a gente não perder o hábito de responder questões. Após investidura em cargo, fica o servidor público amparado por direitos e deveres no exercício de suas atribuições. Assinala a alternativa correta em relação ao tema. Olha, ele quer saber a alternativa correta em relação aos direitos e deveres, tudo aquilo que a gente já viu no dia de hoje, né? Então, vamos lá. Na letra A,
não será afastada a responsabilidade administrativa do servidor no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. A gente já viu que é afastada, né? Se o criminal constatou que você foi absolvido e que a existência do fato foi negada, ou que a sua autoria também, a sua participação também foi negada, então você administrativamente está limpo, né? Então esse não aqui, ele invalida essa alternativa, né? Vamos olhar a letra B. O servidor responde civil, penal e administrativo pelo exercício irregular de suas atribuições. Essa já é a nossa resposta, né? Essa é basicamente o que a gente falou, né? O servidor ele responde civil, penalmente e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Todos os atos irregulares ele vai responder, tanto para um como para outro, como para os três, ou individualmente, dependendo da gravidade em si. Mas vamos analisar as outras alternativas, ver o que está errado. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo e culposo, que resulta em ação, prejuízo ao erário. Omissivo e culposo e o ato comissivo, não? Então, essa aqui está faltando o comissivo, né? Essa aqui está faltando o comissivo, né? E doloso. Pode ser doloso também, né? Não é só culposo, não. Então, está faltando aqui informações, está errado. Aí, letra D. As sanções civis, penais e administrativas não poderão acumular-se. Não poderão acumular-se, ó. Não poderão, elas podem. Uma pode ser paralela à outra, né? E pode correr o processo normal. E na letra E. O servidor deverá cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais. Ordens ilegais não se cumprem. Não se cumprem. Ordem ilegal não se cumpre, né? Então, fica a nossa resposta, a letra B. Então, vocês observem que, basicamente, eles pegou trechos, colocando não, faltando informação na letra C, na letra D, esse não também, né? E na letra D, esse mesmo, né? Não é questão de manifestamente legal, mas esse mesmo aqui é que deixa a questão errada, né? Não é essa. Aí legal está no texto da lei mesmo. O servidor deverá cumprir as ordens superiores, menos que sejam ilegais as ordens, né? E aqui ele diz mesmo, né? E aqui não é o não, não a, esse não aqui que deixa a questão errada. Ah, o não na letra A, o não na letra D, o mesmo na letra E, e a ausência do comissivo doloso, né? Omissivo e comissivo, culposo e doloso. Ô, professor, o comissivo é o quê? Comissivo é a ação. A ação significa ação. A ação de fazer. O omissivo é você se omitir. O comissivo é você agir. Significa isso. Agora, aqui eles poderiam colocar só ação e omissão, né? Ficava mais fácil da gente memorizar, mas ele bota palavras difíceis para a gente, vamos pensar assim, para a gente enriquecer nosso vocabulário. Não é para dificultar a nossa vida, é para a gente enriquecer nosso vocabulário. A gente já viu hoje algumas palavrinhas, né? Uma que se referia, que significava preguiça, outra que significava é, o, agiotagem, né? Agiotagem, mas tudo para a gente enriquecer o vocabulário. Ninguém vai esquecer mais o que é que significa comissivo. Não é isso, gente? Vamos rir para a gente esparecer, né? Que é muita coisa mesmo. Nós estamos aqui na 47, né? Vamos lá, 48, né? Tem 48 ainda, né? 48. 48 diz: sobre a responsabilidade do servidor público é incorreto. Olha, ele quer a incorreta, né? Ele quer a incorreta. A gente tem que destacar, ele quer a alternativa incorreta, né? É a responsabilidade do servidor. Vamos ver o que é que ele está dizendo ali que não acontece, né? Na letra A, as sanções civis, penais e administrativas a ele aplicadas são independentes entre si.
portanto, não poderão se cumular. Essa letra A já nos deixa aqui com a orelha em pé, né? Essa letra A já nos deixa com a orelha em pé. Vamos analisar essa letra A no final. Vamos analisar as outras para a gente ver. Essa é a nossa resposta mesmo. Na letra B, ele diz: ele responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva, tratando-se de danos a terceiro. A gente viu que é verdade. Com relação a danos a terceiro, o inciso terceiro da responsabilidade aqui a gente viu. A obrigação, não é isso não. É isso aqui. A obrigação de reparar, não. Aqui é o inciso 2. Inciso 2. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. É o que ele está dizendo aqui na letra B. Na letra B aqui. Então, essa aqui está correta, né? Aí na letra C. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança. Também a gente viu que isso é verdade, que o dano vai ser estendido aos sucessores de acordo com a herança, né, no caso da morte do servidor. Então, letra B e letra C estão certas. Letra D, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, essas três alternativas estão corretas, né? Estão aqui azulzinha. A letra E. A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absorção criminal que negue a autoria do fato. A gente já viu que essa letra E também é verdade. Se na questão penal foi constatado que não existiu o fato, ou que não existiu a participação do servidor, então, administrativamente, ele está isento de responsabilidade, né, gente? Por isso que eu digo a vocês que eu não gosto quando é a letra A a nossa resposta, né? Porque perde a graça, né? A gente tem que destacar logo a letra A, a gente já viu a resposta. Por isso que na maioria das questões que eu produzo, eu não coloco a letra A como resposta em si. Mas como no concurso isso não acontece, né? Isso não é a minha vontade que prevalece, a gente tem que trabalhar com todas as alternativas. E no concurso vai ter respostas positivas para todas as alternativas. Gente? E aí, gente, como é que está aí o ritmo? Como é que vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão vendo que cai muita questão sobre responsabilidade do servidor? Exatamente. Isso é porque vocês vão ser molas propulsoras do serviço público, né? E vocês não podem alegar desconhecimento da lei. Quando vocês assumirem o cargo público de vocês não podem alegar desconhecimento da lei para justificar qualquer erro ou irregularidade. Vocês estão vendo que não é só o ato, não é só a ação que pode gerar uma penalidade, como também a omissão também. Então, o fato de vocês estarem assumindo, pleiteando um cargo público, isso já tem que ficar na mente de vocês em si quando assumir. Tudo que é feito pode também ser, tudo que é feito fora da lei pode ocasionar um problema sério para vocês, né? Então, a nossa resposta aqui é, quando ele fala as sanções civis, penais e administrativas elas são aplicadas independentemente, portanto, não poderão, esse não aqui é que inviabiliza, esse não aqui inviabiliza a resposta, porque elas podem acumular-se sim. Você pode sofrer punição civil, punição penal e punição administrativa e pagar pelas três situações, pelas três esferas em si da responsabilização, né? Ficou claro, gente? Vamos aí um feedback aí e eu já estou cansando já de falar tanto.
Vou tomar 2 litros de água durante essas 3 horas de aula. Vou conseguir tomar os 3 litros de água. E também a garganta seca, né? E a gente falando muito, acaba bebendo muita água mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima. A 49. A 49 diz, em relação aos direitos e deveres dos agentes públicos, assinala a opção correta. A gente, aquele que é a correta, né? Então a gente tem que destacar sempre, sempre, se é correto ou se é incorreta, né? Na anterior é incorreta, né? Essa é a correta, né? Vamos lá. Primeira alternativa, letra A aqui. Apenas deveres explicitamente previstos em lei são exigíveis dos agentes públicos. Esse explicitamente, gente, que significa dizer deveres que estejam na legislação. Mas a gente sabe que tem deveres que não estão na legislação. Vamos deixar aqui, esse explicitamente aqui, deixa a coisa meia complicada, mas vamos analisar as outras alternativas. Os agentes públicos estão, em regra, sujeitos a deveres de resultado, isto é, seu trabalho deve produzir resultados específicos pré-determinados, sem os quais tais agentes incorrerão em falta disciplinar. Essa está muito subjetiva, essa resposta, essa alternativa B. Regra, sujeito, dever de resultado, essa história aqui, a gente ainda não viu nada sobre isso na legislação. Então, vamos deixar aqui o resultado aqui grifado e vamos analisar a letra C. O dever de assiduidade dos agentes públicos não impõe que todo o trabalho deva ser prestado no endereço do órgão ou ente público ao qual eles estejam vinculados. O que ele está dizendo aqui na letra C? A sua assiduidade não impõe que todo o trabalho deve ser prestado no endereço do órgão ou ente público ao qual você esteja vinculado. Por quê? O que significa isso? Significa dizer que você, no exemplo que eu citei em si do censo escolar, que às vezes a gente tem que levar documentos da escola para casa para concluir o censo escolar. O fato de eu estar trabalhando em casa, eu estou faltando ao trabalho na escola? Me diga aí, vocês, o que é que vocês acham desse exemplo que eu citei? E, às vezes, na correria do censo, a gente tem que pegar documento de aluno, levar para casa para concluir, que na escola você não só está dedicado ao censo, você está dedicado ao censo, você está dedicado ao histórico escolar, à declaração escolar, ao atendimento ao público, atendimento ao aluno, atendimento ao professor, não é? E aí não dá tempo, eu pego o documento e levo para casa. Aí eu estou trabalhando em casa. O fato de eu estar trabalhando em casa, eu estou levando falta na escola. Vamos aí, gente, me ajudem também, falem aí no chat ou abram o microfone. Não, gente, não está, Luciano. Você está cumprindo a sua atribuição, toque em um outro local do trabalho. A mesma forma quando o pessoal que trabalha no setor pedagógico da CEMED, o pessoal Ô, não é... professor, será que home office? Oi, diga aí. É, quando se diz assim, trabalhar em casa, aí, se tiver correta, é home office? O nome da moda é home office agora por conta dessa questão da pandemia, né? Mas antes mesmo da pandemia, acontecia situações de a gente tinha que levar documento para casa para concluir o censo. Seja pela internet, que era ruim, ou nem tinha na escola. Ó, você vê, já teve um tempo, e nem internet tinha na escola, a gente tinha que levar para casa para fazer, porque o censo é online. Aí você está trabalhando em casa, mas você está no seu horário de trabalho, você não está sendo penalizado por falta. Você está trabalhando, entendeu? É esse o meu questionamento. Aí é a história do home office. Você está trabalhando, não está no estabelecimento que trabalha, mas sim em casa, mas está Está trabalhando. fazendo,
está fazendo o seu serviço, está fazendo as suas atribuições. Hoje, o pessoal da iniciativa privada da AIC, tem pessoas aqui no nosso município que tem um escritório montado específico para o seu horário de 6 horas, fazendo o telemarketing, né? É mais ou menos isso aí que você está dizendo mesmo. O trabalho de home office em si também é considerado, né? Então, essa nossa letra C aqui, Licença, deixa eu perguntar uma coisa. Sim, no caso, aí o professor pode levar documentos de aluno para casa, mesmo sem a pandemia. A pandemia acabou, mas mesmo assim pode, né? Levar documentos para terminar o serviço em casa? No caso da secretaria escolar. Em si, pode. Ah, sim. E o professor pode? O professor, se ele precisa de documento do aluno, ele tem que analisar lá, né? Ele tem que analisar na escola. Não pode sair da escola assim, não pode. Entendi. No exemplo que eu citei foi o da coisa. Agora, o professor ele está trabalhando em casa, aí tem a questão do departamento, né? Ele tem um horário, a carga horária do departamento da carga horária, tem a questão da redução da carga horária. Aí, essa redução da carga horária, o professor está recebendo por ela, mas está trabalhando em casa, para corrigir prova, para preparar aula, né? E tem os HTPC, né? Hoje, os HTPC são presenciais ou online, né? Também acontece na questão da educação em si, né? Mas aqui na nossa questão em si, a nossa letra C, ela é correta. Ela pode acontecer isso. O dever da assiduidade dos agentes públicos não impõe que todo o trabalho deva ser prestado no endereço do órgão. Pode ser prestado em outro endereço, na sua casa. Você pode também, as reuniões no caso do Estado, as reuniões que acontecem na GERE, e é obrigatório a gente ir, então, essas reuniões também é horário de trabalho, conta como horário de trabalho, entendeu? E você não está na escola, mas você não está pagando com sua assiduidade, você continua trabalhando. A mesma coisa é nos outros cargos em si. O pessoal que trabalha na segurança pública, que está fazendo a segurança no Ronda, eles estão trabalhando, né? O fato de eles não estarem na delegacia não implica dizer que eles não estão sendo assíduos. É basicamente isso que a letra C diz. Na letra D, vamos analisar. Como os direitos fundamentais são primariamente voltados à proteção dos particulares contra o Estado, não se aplica aos agentes públicos o direito ao devido processo legal nas relações entre destes. Quando falou que não se aplica o direito do processo legal, está totalmente errada, né? Está totalmente errada. Isso não existe, né? O processo legal ele cabe em toda a situação, do Estado contra o particular, do Estado contra o servidor público, tem que ter o processo legal, né? Quando ele fala que não se aplica aqui, ele está deixando a questão errada. Bom, gente, eu vou ter que dar uma saidinha agora, porque o meu carro ficou em Arapiraca, na oficina, e a gente encerra por aqui. E aí o cara tá ligando aqui para mim que já está pronto, eu vou sair daqui para buscar, que fecha 5 horas a oficina, e aí o carro vai ficar lá preso, né? E ocupando espaço do rapaz. Aí, amanhã a gente tem aula de português e aula de matemática. A nossa aula de história, ela vai ser na quinta-feira à tarde, viu? Na quinta-feira à tarde é a nossa aula de história. Vai ser na sexta, geografia, normal, né? E a nossa aula de história vai ser na quinta, viu? Qualquer novidade a gente entra avisando no grupo. Eu vou tentar amanhã dar uma adiantada nas aulas do YouTube para acrescentar mais aulas e disponibilizar para vocês. Quem ainda não se inscreveu lá na página lá do YouTube, no canal do YouTube, se inscrevam, ajuda a gente. Ô, professor, eu me inscrevi agora.
Porque Eu começo a não Fica visível, as aulas não ficam visíveis para vocês. As aulas, vocês têm que entrar pelo link que eu mando no grupo. Só pelo link, porque quando a gente torna visível as aulas, aí vai ser visível para todo mundo. E aí a gente não quer que o pessoal que está fora da nossa cidade se prepare com a gente, né? Por isso, guardem os links das aulas que eu estou mandando no grupo, guardem. É pelo aquele link que vocês vão assistir às aulas, vocês vão poder ir acompanhando as aulas, viu, gente? Obrigado aí pela participação. Quem não colocou presente aí, coloca aí rapidinho, que eu vou encerrar aqui a presença. E vou encerrar a gravação agora. Amanhã a gente continua com matemática e português. Quinta-feira também, né? E na sexta-feira tem geografia. Aí na quinta-feira vai ser a nossa aula de história. Estou preparando material para a gente ter esse bate-papo na quinta-feira. Valeu, obrigado. Todos tenham um bom resto de semana e até a próxima. Um abraço.